O segundo ano de guerra foi ainda mais devastador e cheio de tragédias. O que todos imaginavam iria acontecer, e novas surpresas trariam ao mundo uma nova visão militar. A guerra não existem vencedores absolutos, apenas consequências. Agora, a história que nunca te contaram. Primeira Guerra Mundial. 1915. Após a Batalha de Tannenberg, em 1914, os russos tinham a necessidade de consolidar suas posições na Prússia Oriental e na Galícia, devido à fragilidade das linhas de batalha austro-húngaras. Em janeiro de 1915, os russos iniciaram uma série de ofensivas na Galícia e na Polônia, com o objetivo de aliviar a pressão na frente oriental. Essas ofensivas incluíram a Batalha da Galícia e os combates na Polônia, onde os russos, mesmo com deficiências em munições, tentaram avançar, enquanto as forças alemãs e austro-húngaras se intensificaram e preparavam suas contraofensivas. No entanto, as forças russas encontraram resistência e tiveram que recuar em um cenário de instabilidade e problemas de abastecimento. A Rússia veio forte nessa guerra. No segundo ano de guerra, as potências já não estavam mais preocupadas com nada. Eles só queriam invadir e dominar. A Rússia tentou um ataque contra os alemães, mas a falta de suprimentos foi o que acabou com eles. O genocídio armênio, em abril, foi um evento brutal e trágico ocorrido durante a Primeira Guerra Mundial. Esse foi um dos primeiros genocídios do século XX e resultou na morte de cerca de 1,5 milhão de armênios, além de deportação forçada de muitos outros. Para entender o que aconteceu, é importante considerar o cenário da época. No início de 1915, o Império Otomano, que controlava a maior parte da atual Turquia, estava em guerra contra a Rússia. A população armênia, que era uma minoria cristã, vivendo no Império, era vista pelo governo turco como uma ameaça. A Rússia era considerada uma protetora histórica dos cristãos otomanos, e o governo turco temia que os armênios se aliassem a ela. Essa desconfiança, combinada com o nacionalismo crescente do Império, criou um ambiente propício para a perseguição. A perseguição começou em 24 de abril de 1915, quando centenas de intelectuais, líderes comunitários e religiosos armênios foram presos em Constantinopla, hoje em Istambul. Esse evento é considerado o marco inicial do genocídio. Após as prisões, o governo otomano iniciou um plano sistemático de eliminação da população armênia. A maioria dos homens armênios em idade militar foi desarmada e morta. Mulheres, crianças e idosos foram forçados a longas e brutais marchas da morte pelo deserto da Síria. Muitos morreram de fome, exaustão e doenças. Além disso, muitos foram mortos em massacres ou raptados. O governo também confiscou as propriedades e os bens dos armênios, levando a uma completa destruição da vida e da cultura dessa comunidade em sua terra natal. O genocídio armênio teve um impacto duradouro na comunidade armênia e na história mundial. Milhões de armênios foram forçados a deixar suas casas, criando uma vasta diáspora em todo o mundo. Até hoje, a Turquia nega que os eventos de 1915 a 1923 constituíram um genocídio, argumentando que as mortes foram resultado de conflitos de guerra e não de um plano sistemático de extermínio. No entanto, a maioria dos historiadores em mais de 30 países, incluindo os Estados Unidos, a Rússia e a França, reconhecem os eventos como um genocídio. A luta por esse reconhecimento continua sendo uma questão sensível e importante para a Armênia e para a diáspora armênia em todo o mundo. Quando falamos da Segunda Guerra Mundial, só conseguimos lembrar do Holocausto. O genocídio armênio foi a mesma coisa. Ela marcou a Primeira Guerra devido à perseguição e morte dos armênios. Até hoje não conseguimos olhar para trás e pensar que isso realmente aconteceu. No ano de 1915, a guerra de movimento da Primeira Guerra Mundial transformou-se num conflito prolongado de trincheiras, caracterizado por pouca mobilidade e um impasse sangrento. Os aliados britânicos e franceses tentaram romper o impasse através de várias ofensivas, mas estas tiveram pouco sucesso, e os alemães estiveram na defensiva durante a maior parte do ano.
Em 22 de abril de 1915, os alemães usaram gás cloro em larga escala contra as tropas francesas, perto do Ypres, na Bélgica. O ataque libertou 160 toneladas de cloro, provocando um desastre humanitário e um rombo de aproximadamente 8 quilômetros nas linhas inimigas. Milhares de soldados ficaram cegos, tossiram violentamente e sofreram asfixia. Este evento sublinhou o desenvolvimento e utilização de armas químicas, que os alemães começaram ativamente a desenvolver desde o início da guerra. Embora o ataque em Ypres tenha sido o primeiro ataque químico significativo, os alemães já haviam lançado obuses carregados com gases lacrimogênicos em Novo-Chapelle, em outubro de 1914, e mais cedo, em 1915, um gás mais letal sobre os russos no fronte oriental. O uso do gás serviu como uma arma de terror e levou ao desenvolvimento de máscaras antigás para a proteção das tropas. O gás cloro foi apenas o começo. A tecnologia evoluiu para armas ainda mais perigosas, como o gás mostarda, que causava bolhas e feridas na pele. O uso de armas químicas foi um avanço no estilo de guerra. Os alemães muitas vezes eram derrotados por conta de seus armamentos, que eram inferiores comparado com as outras potências. Com isso, os alemães começaram a desenvolver as bombas de gás, um método mais eficaz e que resulta na morte de milhares de pessoas de forma rápida. A Batalha de Galípoli, um dos eventos mais sangrentos e estratégicos da Primeira Guerra Mundial. A campanha aconteceu entre abril de 1915 e janeiro de 1916 e foi uma tentativa das forças aliadas de tomar a península de Galípoli, na Turquia. O principal objetivo dos aliados era abrir uma rota marítima para a Rússia, através dos estreitos de Dardanelos e do Mar de Mármara. A Rússia, que era um dos principais membros dos aliados, precisava desesperadamente de suprimentos e armas. Com a península de Galípoli sob o controle, as embarcações puderam navegar tranquilamente, aliviando a pressão sobre as forças russas no fronte oriental. As tropas aliadas, incluindo os famosos soldados australianos e neozelandeses conhecidos como ANZAC, Australian and New Zealand Armed Corps, desembarcaram em várias praias de Galípoli em 25 de abril de 1915. No entanto, o desembarque foi um desastre desde o início. Os defensores otomanos, liderados por oficiais como Mustafa Kemal, que mais tarde se tornaria o fundador da Turquia moderna, estavam bem preparados. A campanha rapidamente se transformou em uma guerra de trincheiras brutal. As batalhas se estenderam por vários meses, com pouca progressão por parte dos aliados. As condições de vida eram péssimas e as tropas enfrentavam não apenas o inimigo, mas também doenças, falta de suprimentos e o calor extremo do verão. Após quase 9 meses de luta, com mais de 250 mil baixas para cada lado, os aliados foram forçados a se retirar no final de 1915 e início de 1916. A retirada foi bem sucedida, mas a campanha foi um fracasso total. A derrota em Galípoli teve um impacto significativo em todos os países envolvidos. Para a Turquia e Mustafa Kemal, a vitória foi um momento crucial que levou seus status militar e político. Para a Austrália e Nova Zelândia, a Batalha de Galípoli se tornou um símbolo de coragem e sacrifício nacional, forjando uma identidade própria e separada do Império Britânico. Por isso, o Dia Anzac, 25 de abril, é celebrado até hoje em ambos os países, como um dia de lembrança e honra. A Batalha de Galípoli é um exemplo de como a falta de planejamento e ambição podem gerar uma derrota significativa. Subestimar as forças otomanas foi um erro que resultou na morte de mais de 250 mil soldados, além da geografia do lugar que causou uma enorme desvantagem. Antes da guerra, a Itália fazia parte da Tríplice Aliança, junto com a Alemanha e a Áustria-Hungria. No entanto, quando a guerra começou em 1914, a Itália declarou-se neutra. O motivo era simples: a aliança era defensiva. A Áustria-Hungria havia atacado a Sérvia, então a Itália não tinha a obrigação de entrar no conflito. Além disso, a Itália tinha antigas reivindicações territoriais contra a Áustria-Hungria, especialmente nas regiões de Trentino, Trieste e Tirol do Sul, habitadas por uma maioria de italianos. O governo italiano via-se na guerra uma oportunidade de recuperar esses territórios. Durante o período de neutralidade, tanto a Tríplice Aliança quanto a Entente tentaram atrair a Itália para o seu lado.
Os aliados, percebendo a chance de abrir uma nova frente de guerra contra a Áustria-Hungria, ofereceram à Itália as terras que ela desejava, incluindo as regiões austríacas e parte da costa adriática. O governo italiano aceitou a oferta. Em 26 de abril de 1915, assinou secretamente o Tratado de Londres com os aliados. O tratado prometia à Itália os territórios reivindicados em troca da sua entrada imediata na guerra. Em 23 de maio de 1915, a Itália declarou guerra à Áustria-Hungria e uma nova frente de batalha se abriu nas fronteiras montanhosas entre os dois países. O conflito nesta frente foi brutal, marcado por batalhas em altas altitudes e condições extremas. A entrada da Itália na guerra forçou a Áustria-Hungria a dividir suas tropas, aliviando a pressão sobre o fronte oriental, onde lutavam contra a Rússia. No entanto, a guerra na frente italiana resultou em poucas vitórias e enormes perdas de vidas para ambos os lados. A campanha italiana, embora estrategicamente importante para os aliados, foi um dos teatros mais sangrentos e difíceis do conflito. A Itália, sendo vista como uma potência bipolar, porque de repente ela mudou de lado nessa guerra, viu que como seus aliados mais próximos estavam perdendo a batalha, mudar para o outro time foi uma jogada melhor para eles. O período de maio a dezembro de 1915 foi marcado por intensos conflitos na frente dos Balcãs, um dos teatros de guerra mais brutais e menos conhecidos da Primeira Guerra Mundial. O principal palco foi a Sérvia, que desde o início do conflito vinha resistindo às investidas do Império Austro-Húngaro. No final de 1914, o exército sérvio já havia conseguido repelir 3 grandes ofensivas austro-húngaras, em batalhas como a de Ser e a Columbara. No entanto, no ano de 1915, trouxe uma nova e ainda maior ameaça. A Sérvia, isolada e com poucos recursos, estava exausta e à beira do colapso. Em outubro de 1915, uma nova e decisiva ofensiva começou contra a Sérvia. Desta vez, o ataque foi coordenado e veio de 3 direções: Áustria-Hungria e Alemanha. Lideradas pelo general alemão August von Mackensen, as forças alemãs e austro-húngaras atacaram pelo norte, com uma superioridade numérica e de armamento esmagadora. Bulgária. A Bulgária, que havia se juntado às potências centrais, em setembro de 1915, atacou a Sérvia pelo leste. O país nutria um grande ressentimento por causa das derrotas na Guerra dos Balcãs, e a oportunidade de vingança e de ganhos territoriais era forte. O ataque triplo foi devastador para os sérvios. O exército sérvio, cercado e com pouca chance de resistir, foi reforçado a iniciar uma longa e dramática retirada pelo interior de Montenegro e Albânia durante o inverno. Muitos soldados e civis morreram de fome, doenças e exaustão nesta marcha da morte, que ficou conhecida como a retirada albanesa. Os aliados tentaram ajudar a Sérvia. Forças francesas e britânicas desembarcaram em Salônica, na Grécia, em outubro de 1915, com a intenção de abrir uma nova frente e apoiar os sérvios. No entanto, o avanço foi muito lento e não conseguiu deter a ofensiva das potências centrais. Apesar da bravura e da resistência inicial, a Sérvia foi completamente subjugada pelas potências centrais no final de 1915. O país seria ocupado até o final da guerra. No entanto, o exército sérvio, embora derrotado, não foi destruído. Ele se reorganizou na ilha grega de Corfu e em 1918 retornou para a luta, contribuindo para a derrota final das potências centrais. Um dos mais importantes conflitos nessa guerra, uma batalha sangrenta e que mudou todo o cenário de guerra. A Sérvia se retirou da batalha para não sofrer mais, porém mal sabiam que em 1918 eles voltariam para garantir sua revanche.